No livro O Índio e a Conquista Portuguesa, o autor examina embates entre os indígenas e os europeus enquanto analisa da melhor forma possível essas sociedades tribais. Ele argumenta como os colonizadores portugueses submeteram os guerreiros tupis-guaranis e os transformaram em trabalhadores. O livro conta a história dos contatos e confrontos entre índios e portugueses, que resultaram na derrota e dominação dos primeiros pelos segundos, dos mecanismos utilizados pelos portugueses para derrotar os índios e tomar posse da terra. Segundo Vespúcio, os índios não têm economia, não têm política, nem templos e nem leis. Fora do Brasil, a historiografia portuguesa atrela a existência e a lógica da colonização moderna ao movimento de expansão ultramarina europeia. No livro também é mencionado que Caminha começou a perceber que os índios não tinham nenhuma forma de governo, nem tinham nenhum indivíduo provido de autoridade capaz de representá-los perante o capitão e falar em nome daquela gente. Ele então começou a comparar os índios a animais selvagens, ficando encantado com seus corpos robustos e com sua aparência saudável. Caminha observou que os índios andavam nus, não trabalhavam, viviam sem esforços, colhiam e se alimentavam de raízes, cevadas, frutos, peixes, entre outras coisas. A natureza não agredia ao homem, ao contrário, parecia fornecê-los de todas as formas, facilitando sua existência e o clima ameno, diferente da Europa. Basicamente, em sua visão, no Brasil, os portugueses pareciam ter descoberto o paraíso. Caminha não conseguiu identificar nenhum indivíduo provido de autoridade capaz de representá-los perante o capitão e falar em nome daquela gente. Lá basicamente não havia um chefe ou um rei que governava os demais. Para os portugueses, os termos da garantia de um acordo pressupunham a existência de um poder que tornasse as ações minimamente previsíveis. Logo, eles não acreditaram que haveria algum acordo com aquele povo por causa da falta de um representante da autoridade. No primeiro contato, já se percebe que naquele local futuramente ocorreria um desacordo entre índios e portugueses, pelos mais diversos motivos, o que posteriormente viriam a fechar a possibilidade de relações estáveis e equitativas entre ambos. Os portugueses logo perceberam que as sociedades indígenas eram igualitárias, dividiam alimentos entre si e desconheciam a propriedade privada, sendo assim livres da ganância, ou seja, não brigavam por riquezas. Por esse motivo, não precisavam de Estado ou governo. Se tinham chefes, a eles obedeciam por vontade própria, não por obrigação. Isso foi um dos motivos para a estranheza dos portugueses, que estavam acostumados com o modo monárquico europeu. Entre os indígenas não há classes sociais. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos, e quando o índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, as crianças pelas colheitas e plantio, e os homens da tribo ficam encarregados no trabalho mais pesado, como a caça, pesca, guerra e derrubada das árvores. As tarefas relacionadas ao preparo dos alimentos, ao cuidado com as crianças e algumas atividades na roça eram geralmente de responsabilidade das mulheres, já que os homens eram responsáveis pela derrubada do mato para a criação da roça. Pelas atividades de caça, de guerra, entre outras, é importante dizer que as qualidades de vida de toda a comunidade, juntos, homens e mulheres, são responsáveis pela produção dos alimentos, das redes, dos bancos, das casas, das canoas, das ferramentas utilizadas no dia a dia, como vasos, cerâmica, cestos, flechas, arcos e etc. Para os europeus, um dos aspectos mais intrigantes da sociedade indígena era a guerra, pois para eles a razão do porquê os índios viviam constantemente em guerra era um enigma. Eles raciocinavam da seguinte maneira: os índios não têm propriedade privada, nem senhorios de impérios ou reinos. Portanto, não ambicionavam nem a riqueza nem o poder. Então, por que faziam guerra entre si? Ele afirmou que mesmo os índios não sabiam exatamente a razão. Limitavam-se em dizer que queriam vingar as mortes dos pais antepassados. O fato é que a guerra para eles se baseava no sentimento de vingança.
pois para eles era importante o orgulho da tribo. Para esses povos, morrer durante uma guerra era ser admirado por sua coragem. Era morrer como um guerreiro que luta por sua tribo e seus familiares. Também é observado que a guerra e os conflitos eram práticas recorrentes entre tribos por conta de diversidade de culturas disputando territórios. O contato e confronto dos portugueses com indígenas nasceram diferentes preconceitos que conformaram a visão dos colonizadores de uma possível guerra entre eles, uma vez que os indígenas não se submeteram passivamente aos interesses conquistadores. O sentido da violência é claro: originar, propagar e perpetuar o medo, tentando produzir uma submissão. A cada êxito português nessa direção, correspondeu a maior concentração e ampliação do seu poder sobre a terra. Conforme o relato de Frei Vicente, os índios andavam tão domésticos que de sua livre vontade se ofereciam a servir os brancos. Eles cultivavam as terras de graça. Não havia neles o vestígio dos valentes guerreiros que foram. Isso também ocorreu, pois algumas tribos se aliaram aos portugueses, com a finalidade também de acabarem com seus inimigos. E assim, os portugueses conseguiam mais indígenas para trabalhar.